uma luz no escuro, mesmo se parece ser o fim. Mesmo assim, há consolo na dor e a paz que vem do Salvador. Ele é a paz. Busque, busque a Cristo em cada pensamento, sem temer, sem duvidar. Busque, tente encontrar. Ele vai te ouvir e tudo mudar se é Cristo buscar. Se é Cristo buscar. Esperança e conforto quando não temos forças pra lutar. Ele nos dá confiança e coragem quando a escuridão se aproximar. Sua luz virá. Busque a Cristo em cada pensamento, sem temer, sem duvidar. Busque, tente encontrar. Ele vai te ouvir e tudo mudar se a Cristo buscar. Se a Cristo buscar. Olhar pro alto, se elevar, seguir sua voz, não parar. Descobrir que somos mais. Acalmar o coração, ele vai te ouvir e te guiar. Faça uma oração. Busque a Cristo em cada pensamento, sem temer, sem duvidar. Busque, tente encontrar. Ele vai te ouvir e tudo mudar se a Cristo buscar. Se a Cristo é buscar, 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 buscar. Cristo buscar. Ele vai te guiar. Se a Cristo buscar, o Salvador em cada pensamento eu vou buscar. Se a Cristo buscar. Well, President Freeman, Bem, presidente Freeman, que oportunidade estarmos aqui no quintal de Joseph Smith. Sim, muito legal. Trouxemos vocês ao Bosque Sagrado hoje. Amamos, adoramos estar aqui agora. É primavera, dá pra ver que é primavera. Basta olhar em volta e vemos as plantas crescendo, aquelas pequenas flores começando a brotar. Mas em todos os outros lugares, vemos os sinais do inverno. Podemos ver a transição de estações. E pensamos, não é sempre que a maioria de nós tem a oportunidade de ver o bosque sagrado e como ele era, e principalmente como era nesta época do ano. Então, decidimos começar aqui, para que vocês possam ver e imaginar por si mesmos. Pense no que realmente aconteceu aqui, porque é algo maravilhoso. A família de Joseph morou bem do outro lado daquelas árvores ali. E Joseph tinha 14 anos de idade.
Ele era exatamente como um menino de 14 anos deveria ser. Ele era animado, curioso e sua vida era promissora. E ele tinha perguntas. E eu imagino que talvez ele tenha simplesmente saído pela porta dos fundos naquele dia, refletindo sobre aquelas duas perguntas que ele tinha em sua mente. O que deve ser feito e como saberei o que fazer? E eu penso em quantos outros dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, têm pensado nessas mesmas duas perguntas. O que devo fazer e como vou saber? Naquelas perguntas, estava incorporada a compreensão, por meio do estudo das Escrituras em família, de que existe um Deus no céu, que é seu Pai, e que seu Pai Celestial o amava, mas ele também tinha a sensação de que havia algo que ele deveria fazer, que havia um propósito para esta vida. Então, algo compeliu a acordar cedo pela manhã. E está frio aqui fora. Estava frio naquela época também. Vestir o casaco, sair daquela cabana quentinha e vir até aqui, porque ele estava tendo conflitos, como descreve em seus vários relatos, com a pergunta: o que preciso fazer para ser um rapaz melhor? Quero ser uma pessoa melhor, quero ter certeza de que minha vida de que estou vivendo minha vida de modo consistente com o que o Pai Celestial deseja que eu faça. Eu adoro, ao estarmos aqui, podemos ver, ouvir os pássaros naquela manhã de primavera que ele descreveu. E a manhã não saiu como ele planejou. E às vezes é assim que as coisas são quando temos perguntas. Nem sempre saem conforme planejamos. Parece que quando nossas orações são atendidas, as coisas quase nunca acontecem de acordo com o nosso cronograma, não é? Ele veio até aqui e encontrou aquele lugar isolado onde poderia se ajoelhar, e ele disse que se ajoelhou para orar, buscando por respostas a essa pergunta. Mas Satanás conhecia o objetivo de Joseph e sabia o que estava acontecendo. Satanás conhecia o potencial de Joseph mais do que ele próprio. Joseph não sabia que a restauração estava em seu futuro. Ele era apenas um rapazinho de 14 anos, tentando encontrar seu caminho. Então ele se ajoelhou para orar e, de repente, Satanás veio até ele. Quando Joseph chegou aqui, ele não sabia que estava entrando em um campo de batalhas. Satanás tentou destruí-lo aqui. E eu não sei como deve ter sido a sensação. Ele disse que chegou a um ponto que sequer conseguia falar. Mas esses sentimentos de depressão, escuridão e opressão o cercaram. Mas não durou muito, não é? Porque logo ele disse que olhou para cima e viu um pilar de luz descendo do céu que aniquilou tudo aquilo. Quaisquer que fossem os poderes que Satanás exercia, esses desapareceram, quando de repente, naquela luz, Joseph ouviu uma voz e viu aqueles seres se apresentando como o Salvador e seu Pai. É emocionante pensar naquele momento e naquele garoto com aquelas perguntas. E o que ele decidiu fazer? Ele poderia ter perguntado a qualquer um, mas por algum motivo ele pensou: a melhor coisa que posso fazer agora é manter essas perguntas em minha mente, procurar um local sagrado e calmo e buscar a Cristo, sem duvidar e sem temer. E esse é o nosso tema para este ano. É um tema muito bom. Sim, pois quantos de nós têm perguntas? Quantos de nós têm dúvidas? Quantos de nós têm medo? E quantos de nós precisam encontrar aquele bosque, nosso próprio bosque, onde podemos nos ajoelhar e buscar a Cristo e nosso Pai para perguntas que surgem em meio às dúvidas e ao medo, e sabemos que um raio, um pilar, virá naquele momento. A esperança é de que este ano, ao buscarmos a Ele, buscarmos a Cristo, encontraremos oportunidades, não uma vez na vida, mas todos os dias, de ir e nos ajoelharmos em oração em lugares sagrados e calmos para orar em voz alta, se pudermos, orar em nosso coração, se for necessário, mas conversar com o Pai Celestial sobre como podemos nos tornar melhores pessoas. Oi, somos de Oslo, Noruega. Em que ocasião você buscou a Cristo por meio de oração Das Escrituras? ou do Guia Força dos Jovens? Em que ocasião você buscou a Cristo por meio da oração, das Escrituras ou do guia Força dos Jovens? Pause o vídeo e debata. Adoro como Joseph descreve a experiência dele aqui. A gente chama isso de primeira visão. É assim que a gente chama essa experiência.
Mas eu adoro o que Joseph disse quando escreveu esse relato e eu gosto muito do nome que ele deu a essa experiência. Ele diz, uma história da vida de Joseph Smith Jr., um relato de sua maravilhosa experiência e dos grandes feitos que ele realiza em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu adoro pensar que o que aconteceu aqui, aos olhos dele, foi uma experiência maravilhosa. E o que se seguiu foram atos poderosos que ele realizou em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E acho que eis o que aconteceu naquele dia. Um menino de 14 anos entrou neste bosque e buscou a Cristo. E por causa disso, ele teve experiências maravilhosas e realizou atos poderosos em nome de Deus, o que é impressionante para mim, pois ele também diz o seguinte sobre si mesmo: eu era um menino obscuro, sem importância no mundo. E aprendemos com essa experiência que Deus responde às orações de meninos obscuros e sem importância no mundo. E porque ele respondeu à oração daquele menino, ele vai responder a minha e a sua. E à medida que cada um de nós buscar a Cristo este ano, mesmo em meio à dúvida ou ao medo, a fé virá, mas também experiências maravilhosas e vamos realizar atos poderosos. Somos os jovens da ala Clondalkin, na Irlanda. Em que ocasião você sentiu dúvida ou medo e buscou a Cristo? Em que ocasião você sentiu dúvida ou medo e buscou a Cristo? Pause o vídeo e debata. Eu quero refletir por um minuto em quão grande era o programa dos jovens no dia em que Joseph Smith entrou neste bosque. Se você pudesse prever o quão grande seria o programa dos jovens de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias naquele dia, o que você diria? Se ele tivesse nascido 150 anos depois, faria parte de um programa de jovens com 1 milhão de pessoas. Mas, ao entrar nesse bosque, aí ele teria sido o mestre, 200 anos depois. Sim, um mestre de 14 anos de idade. Isso. Um mestre de 14 anos de idade, mas em vez disso ele era apenas um rapaz de 14 anos. Sozinho, mas não totalmente sozinho, porque ele veio aqui e descobriu que nunca estamos realmente sozinhos. Isso é algo maravilhoso. Ao entrar nesse lugar, ele não tinha noção de qual seria o seu futuro, o impacto que causaria e o gigante espiritual que ele se tornaria. Ele era apenas um menino sem importância naquela época. E esse é o caso de todos nós. Não sabemos o que o Pai Celestial tem reservado para nós. Sim, sim. Adoro muito essa ideia. Mas se ouvirmos o presidente Nelson, saberemos que nascemos com um propósito e que fomos enviados aqui com dons numa época em que esses dons encontrariam lugar para fazer diferença significativa no estabelecimento do reino. Sim, adoro essa ideia, pensar que naquele dia havia apenas um rapaz de 14 anos no programa dos jovens. E ver como isso se expandiu pelo mundo, tornando-se parte de uma igreja agora global, tudo porque um menino de 14 anos fez uma pergunta. E agora, aqui estamos. E ele colocou em ação os poderes dos céus, assim Sim. como fazemos todas as vezes que nos ajoelhamos e oramos. Sim, muito bom. Somos moças da Escócia. Como vocês se sentem ao saber que fazem parte de algo maior? Como vocês se sentem ao saber que fazem parte de algo maior, da maior obra que está sendo realizada na Terra hoje? Pause o vídeo e debata. Oi, somos de Birmingham, Inglaterra. Ao assistirem ao próximo segmento, ponderem em silêncio sobre uma ocasião de sua vida em que vocês receberam um raio de luz celestial. Ao assistirem ao próximo segmento, ponderem em silêncio sobre uma ocasião de sua vida em que vocês receberam um raio de luz celestial. Don't be afraid. There's a star that's always lighting the way, and there's someone who can ease all the pain in your heart. Oh, you're not alone. Doesn't matter how far you go, there will
a hand you can't hold. Fear not. When you're scared of the shadows in your head, wanna get out of your bed, but you can't, 'cause all you feel is weight on your chest and your shoulders, wondering when it will be over. There is someone who felt the way you feel and knows how he can heal your soul. He'll take all of the fears that you have and he'll hold you, and he will start to mold you. Oh, don't be afraid. There's a star that's always lighting the way, and there's someone who can ease all the pain in your heart. Oh, you're not alone. Doesn't matter how far you go, there will always be a hand you can hold. Fear not. Em vez de nos enviar um pilar de luz, o Senhor nos envia um raio de luz. E depois outro e outro. Esses raios de luz estão continuamente sendo derramados sobre nós. Talvez nenhum raio seja suficientemente forte ou brilhante para constituir um testemunho completo. Mas vários raios, juntos, podem se tornar uma luz que a escuridão da dúvida não consegue superar. Oh, don't be afraid. There's a star that's always lighting the way, and there's someone who can ease all the pain in your heart. Oh, you're not alone. Doesn't matter how far you go, there will always be a hand you can hold. Fear not. Nós também podemos ter nosso próprio pilar de luz. Um raio de cada vez. E no meio desse pilar, também encontraremos um amoroso Pai Celestial, chamando-nos pelo nome, direcionando nossa atenção ao nosso Salvador, Jesus Cristo. There's a star that's always lighting the way, and there's someone who can ease all the pain in your heart. Oh, you're not alone. Doesn't matter how far you go, there will always be a hand you can hold. Fear not. Meus queridos jovens amigos, estou tão feliz por estar com vocês hoje. Gostei de ouvir a presidente Freeman e o presidente Land diretamente do Bosque Sagrado compartilhar o testemunho deles sobre a restauração do Evangelho e a Igreja do Salvador. Espero que vocês possam ver um pouco de si no jovem Joseph. 200 anos depois, nós nos lembramos dele como o grande profeta da restauração. Mas, em 1820, ele tinha quase a idade de vocês. Ele tinha perguntas sobre religião. Ele tinha dúvidas sobre sua posição diante de Deus. Ele tinha preocupações e medos, assim como muitos de vocês. E ele tinha fé em Jesus Cristo. Essa fé o levou à oração. Ele buscou a Cristo, que o elevou acima das dúvidas e dos medos. Não é incrível que o resultado seja tudo isso que está acontecendo? A Igreja de Jesus Cristo foi restaurada. Ela tem crescido e se espalhado pelas nações da terra, tocando a vida de milhões de filhos de Deus. Templos estão sendo construídos. Primeiro um, depois dois, agora centenas deles. A obra continua avançando. E tudo começou por causa de um jovem de 14 anos que tinha uma dúvida e perguntou a Deus. Tenho certeza de que Joseph, aos 14 anos, sabia muito pouco sobre o que o futuro reservava, as coisas gloriosas ou as difíceis. Mas ele sabia o suficiente para buscar a Cristo, ter fé e dar o próximo passo. Depois o seguinte e o seguinte. Essa é uma das razões pelas quais eu amo o tema dos jovens deste ano. Buscar a Cristo.
Ele ajuda vocês a entenderem que, se desejam encontrar fé, é extremamente importante olhar na direção certa. Com Jesus Cristo como sua força e com a luz dele, vocês poderão ver mais claramente quem vocês são, quem Deus é e quem vocês podem se tornar. Se vocês elevarem seus olhos em direção à sua luz, as sombras do medo e da incerteza ficarão para trás. O Salvador também disse: buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. Então, como podemos buscar a Cristo? Existem muitas maneiras. Hoje quero me concentrar em duas. Ambas são representadas por duas pequenas coisas que sempre carrego no bolso da camisa. Uma delas é a minha recomendação para o templo. Ela me lembra dos convênios com Deus. Espero e suponho que cada um de vocês tenha e valorize sua recomendação para o templo. Mesmo que não tenham um templo por perto. Espero que frequentem a casa do Senhor o máximo que puderem para batismos e confirmações. Mas, tão importante quanto ir ao templo é descobrir o motivo de termos templos. Os templos são lindos e trazem paz, mas há muito mais do que isso. Lá vocês se conectam com o Pai Celestial e Jesus Cristo fazendo convênios e ajudando outras pessoas a receberem as mesmas bênçãos. Ao servirem no templo, vocês podem sentir que são seres eternos, com um propósito eterno. Hoje, estou aqui próximo ao templo de Salt Lake. Como já devem saber, ele está em reforma agora. Essa casa do Senhor está sendo restaurada para alcançar maior beleza e ser fortalecida para resistir a terremotos e tempestades. A restauração desse templo é um processo longo. Tem sido necessário muito empenho para deixá-lo pronto novamente para os trabalhos sagrados. Da mesma forma, vocês e eu somos um pouco parecidos com este templo. Todos somos uma obra em andamento, à medida que buscamos a Cristo e o seguimos. Podemos fazer melhorias diárias, também conhecidas como arrependimento. E com isso, fortalecemos nosso alicerce espiritual. Aumentamos nossa capacidade de servir e estaremos prontos para tudo o que o futuro possa trazer. Agora, a outra coisa que guardo no bolso é o livreto Força dos Jovens. Espero que tenham consigo uma cópia. Espero que o leiam com frequência e falem sobre ele e seu conteúdo com seus pais e amigos. Esse guia inspirado para fazer escolhas garante que vocês reconheçam Jesus Cristo como sua força. Meus queridos jovens amigos, vocês podem confiar em Jesus. Ele está ao seu lado. Na parte de trás desse guia, vocês encontram a escritura que inspirou o tema dos jovens deste ano, quando o Senhor diz a Joseph Smith e Oliver Cowdery: buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. Mas lembrem-se, quando tiverem escolhas importantes a fazer, busquem a Cristo. Quando cometerem erros, busquem a Cristo. Quando se sentirem sobrecarregados com perguntas ou dúvidas, busquem a Cristo. Quando sentirem medo, busquem a Cristo. Sim, vivemos num mundo que pode ser perturbador e assustador. Mas não tenham medo, tenham coragem. Vocês têm Jesus Cristo ao seu lado. A luz do mundo, o Salvador do mundo. Ele está pronto para ajudar vocês. Então busquem a Cristo em cada pensamento. Ele os ajudará a ver sua vida sob uma perspectiva elevada. Ele os ajudará a saber quem vocês são e a acreditar que há um futuro glorioso pela frente. Meus queridos jovens amigos, Jesus Cristo é sua força. O Pai Celestial ama vocês. Jesus Cristo ama vocês. Eu amo vocês. Essa é minha oração e bênção
para cada um de vocês. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.